Olá, queridos amigos, irmãos, paz seja com todos. Estamos aqui para, em mais este dia, aprendermos um pouco mais da Palavra de Deus. E eu gostaria de te pedir, não dê o seu like e saia. Não faça isso. Continue para ouvir as lições. Ouça algumas lições, veja se são úteis para você. E, em sendo úteis, transmita as mesmas lições. São lições vindas do coração de Deus, da sua palavra, para que você tenha uma vida melhor. Sim, aquele que te criou preparou esta situação para você, para que você aprenda e se dê bem na vida. Então, vamos à nossa aula, mas não sem antes fazermos uma breve oração. Querido Deus, nós te agradecemos por este dia que o Senhor nos concede. Pedimos a tua misericórdia sobre as nossas vidas, perdão pelos nossos pecados e que tu nos ajude a colocar em prática a tua palavra. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Hoje falaremos sobre o capítulo número 11 do livro de Provérbios. Sim, faremos uma breve viagem por ele. Sobre ele veremos uma introdução, provérbios diversos, é uma conclusão. Vamos à introdução. O livro de Provérbios continua o que iniciou no capítulo 10 aqui, trazendo diversos temas em seus versículos, não mais vários versículos falando sobre um assunto específico. Da mesma maneira como o capítulo 10 traz vários ensinamentos em sequência, não histórias, não ensinamentos longos, mas resume muitas lições de vida em poucas palavras. Sim, são os verdadeiros ditados, aqueles que são conhecidos hoje como ditados populares. E uma sequência deles. São lições que você pode colocar em prática imediatamente. Você não vai sofrer aprendendo algo que nunca vai utilizar. Muitas vezes na escola nos ensinaram algumas coisas e não mostraram como aplicar aquilo. Na aula de hoje você vai aprender a aplicar tudo o que for aprendido. Vamos lá? E hoje eu vou acompanhar a leitura com vocês daqui do cantinho, tá bom? Vamos lá. Primeiro versículo de Provérbios 11. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Então, o que é uma balança enganosa? É uma balança que pende mais para um lado que para outro. Sim, peso justo é o seu prazer. O que é um peso justo? É um peso correto, é um peso ideal. O que a palavra de Deus está querendo nos trazer aqui de lição? O seguinte, isso diz respeito à honestidade no trabalho, à honestidade na vida. Balança enganosa é abominação. Deus odeia balança enganosa. Nas relações comerciais, usava-se balança para pesar aquilo que se estava trocando, que se estava vendendo. E muitas vezes a balança estava preparada para não fazer a medição corretamente. Sim, muitas vezes colocavam pesos que não correspondiam à medida indicada por eles para fazer o contrapeso da balança. Pegava-se o peso de 1 quilo, que deveria ter 1 quilo, e se colocava em um lado da balança. E do outro lado se colocava a mercadoria. Se o peso tivesse 1 quilo, do outro lado, para que a balança ficasse equilibrada, deveria também ter 1 quilo de material que se estivesse à venda, que estivesse sendo vendido. Mas não era assim. Muitas vezes as balanças eram preparadas para pesar menos de um lado que de outro. E muitas vezes os pesos eram enganosos, o peso não era justo também. Por quê? Alguém já viu esta figura? Alguém se lembra? Eu tenho certeza, muitos aqui, com todo respeito à idade de cada um, mas não se preocupe com a sua idade, porque a sua idade passa. Os pesos, antigamente, aliás, as mercadorias, quando se compravam nas mercearias, eram vendidas pesadas em balanças e do outro lado se colocava um peso. Talvez você nunca tenha visto, mas muitos pesos, eles eram ocos por dentro.
Por exemplo, um peso que deveria pesar 1 quilo, pesava 900 gramas. 900 gramas. Não, não é 900 gramas, porque são quilogramas. Masculino. Então, é o grama. O grama é uma medida. A grama é aquilo que burro come. Então, não compre mais 20 gramas de coisa nenhuma. Aliás, 20 gramas é muito pouco. Não compre mais 500 gramas. São 500 gramas. Bom, mas voltando aqui à lição. Prosseguindo. Deus não se agrada de quem engana as pessoas. Então, tome cuidado. Deus abomina isso. Peso justo, medida justa é o que Deus se agrada. Então, se você está vendendo o seu serviço, cobre pelo que está vendendo. Não engane o teu próximo. Mesmo que o inimigo venha te tentar, mostrando que seria mais vantajoso você agir de uma maneira enganosa. Não faça isso. Você vai desagradar a Deus tremendamente. Vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. O que a palavra de Deus quer dizer isso? O que ela quer dizer com isso? Está dizendo que você não deve ser soberbo, porque senão você vai sofrer com isso. Você deve ser humilde e buscar a sabedoria. Lembrando que o pastor Cássio citou Agostinho de Hipona agora, terça-feira, trouxemos uma frase dele aqui também. E quem é o Agostinho de Hipona? Ele é também conhecido por Santo Agostinho. É o mesmo? Sim, é o mesmo. Ser humilde para evitar o orgulho, mas voa alto para alcançar a sabedoria. Não poupe esforços para buscar sabedoria. Seja humilde. Esse daqui não é um C de C. Não ficou claro. Esse C aqui é um seja. É uma ordem que é dada. Se está em um tempo verbal. Não é um se uma coisa acontece. Não é algo relacionado a uma condição. Não é uma partícula relacionada a uma condição. Mas é uma ordem. Ser humilde. Ah, mas a ordem não está na Bíblia. Não, mas aqui o Agostinho ele está nos trazendo uma lição para que nós sejamos humildes. E esta lição está de acordo com a palavra de Deus. Então, ela pode ser aceita tranquilamente. O que acontece com quem é soberbo? Ele se dá mal. Cuidado com o orgulho. Muitas vezes não querer aceitar a ajuda das pessoas é uma demonstração de orgulho. Nós relutamos muitas vezes em aceitar a ajuda, mas muitas vezes esta não aceitação de ajuda para não dar trabalho está ligada ao orgulho que existe em nossos corações. E isso tem que ser abandonado. Abra mão do orgulho. Aceite uma ajuda. Perfeito? A sinceridade dos sinceros os encaminhará, e a perversidade dos desleais os destruirá. O que é uma pessoa sincera? Uma pessoa sem disfarce, uma pessoa verdadeira. Há aquela história que vamos resumir aqui, um vaso sem cera, porque os vasos que eram quebrados antigamente eram consertados com cera, para não aparentar que estavam quebrados. A sua real condição era ocultada por cera. Então, se dizia que um vaso sem cera era um vaso íntegro, era um vaso inteiro, era um vaso original. E um vaso com cera era um vaso não íntegro, algo que não era bom. O que é uma sinceridade? Sinceridade é a qualidade da pessoa sincera. Bom, não ajudou em nada. Então vamos lá. Honestidade é sinceridade. Seja honesto, você estará sendo sincero. E o que é perversidade? Perversidade é a qualidade do perverso. Também não explicou nada. Caráter do que é desumano, cruel, como aqui a definição que eu trouxe.
Então, o que acontece com as pessoas cruéis? Elas serão destruídas. Elas serão tratadas da maneira como tratam os outros. Não aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Um dia todos nós vamos nos encontrar com a morte. Sim, Jesus pode voltar a qualquer momento e os que estiverem vivos serão arrebatados. É verdade. Mas se isto não acontecer nos próximos 200 anos, eu acredito que ninguém que esteja ouvindo essa lição vai estar vivo. Então, pelo menos a estes, isso vai ser uma realidade. Todos nós nos encontraremos com a morte. Ela virá e alcançará os nossos corpos. Não se aproveitam as riquezas no dia da ira, ou no dia da morte, ou no dia da prestação de contas final. Mas a justiça livra da morte. Então, um dia a morte vai bater à tua porta. E aí, toda a riqueza que você tem, você pode juntá-la e tentar barganhar. Não. Não funcionará. A morte vai olhar para você e vai dizer: I love you. Eu vim te buscar. E aí, a riqueza que você tem não ajudará em coisa alguma. Mas a justiça livra da morte. Ué, mas se eu for justo eu não vou morrer? Claro que vai morrer. Só que a justiça que você praticar vai te livrar da morte espiritual, que é a separação eterna de Deus. Por uma morte, todos passaremos. Mas não há necessidade de passarmos pela segunda, que é a separação eterna de Deus. Se você for justo, você se livrará dela. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio pela sua impiedade cairá. A justiça do sincero vai endireitar o caminho? Sim, a justiça do sincero. A pessoa que for sincera, a pessoa que for honesta, a pessoa que não enganar as outras, ela terá o seu caminho endireitado. E por que a Bíblia diz que terá o seu caminho endireitado? Porque mesmo o sincero comete erros. E não é porque ele cometeu um erro que ele não é sincero, que ele não é honesto. Ele pode ter feito aquilo por ingenuidade, por falta de conhecimento, por falta de sabedoria. Então, todos os sinceros que estiverem ouvindo esta lição vão saber que, se forem sinceros, se permanecerem sinceros, até aquilo que você faz que é errado, Deus vai se encarregar de consertar para você. Não é que Deus vai consertar as besteiras que você fez. Você vai sofrer as consequências daquilo. Mas as consequências daquilo é uma maneira que Deus criou para você ser avisado de não praticar mais aquilo. E Ele vai te ajudar a consertar a besteira que você fez. Não é maravilhoso? Pelo fato de você se esforçar para fazer o que é certo, até quando você fizer errado, Deus vai te dar uma oportunidade de se endireitar. E vai estar do teu lado. Maravilha. Mas, por outro lado, o ímpio, aquele que não quer se consertar, ele vai cair. E vai cair de novo. E vai cair do cavalo, como dizem, e cada dia mais. Até ficar velhinho. Vai virar um velhinho e vai ficar caindo. Mas não há necessidade de você cair. Basta abandonar a impiedade, basta se voltar para Deus. O que é se voltar para Deus? Pedir para Deus forças para fazer aquilo que é da vontade dele. E você acha que Deus não vai te dar? Claro que Deus vai te dar. A Bíblia diz lá no livro de Tiago, a carta que Paulo escreveu a Tiago, certo? Não, Paulo não escreveu carta a Tiago. Aquela é uma carta, é uma epístola universal escrita por Tiago. Vamos lá. Só para relembrar. Diz que se alguém... Lá, Tiago diz que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. E Deus vai te conceder. Se você quer sabedoria, peça a Deus, busque de Deus e Deus vai te conceder e não vai te lançar em rosto. Deus não vai te falar, reconheceu, não é que não é sábio? Muito bem, está pedindo sabedoria agora. Não, Deus não trata como você trata as pessoas. Deus trata de uma maneira muito educada.
Deus corrige de uma maneira que a pessoa muitas vezes nem percebe que está sendo corrigida. Diferente de uns e outros, diferente de mim e de você, que muitas vezes somos apanhados no contrapé e respondemos de uma maneira que Jesus jamais responderia. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. É um versículo semelhante, quer dizer a mesma coisa que nós dissemos há pouco. A justiça dos virtuosos os livrará. Deus vai libertar aqueles que se esforçam por ser justos. Sim, Deus vai abrir a portinha da gaiola. Se você é uma pessoa que se sente presa, passe a praticar justiça. Passe a fazer aquilo que é reto e você vai sentir a tua alma livre. Porém, se você insistir em cometer atos cruéis, em ser perversos, vocês serão apanhados naquilo que estão fazendo. E vão sentir tristeza, porque atrás das grades ninguém sente alegria. Então, por favor, não pratique perversidades, nem contra as pessoas e nem contra os animais. Morrendo o homem ímpio, perece a sua expectação, e a esperança da iniquidade perde-se. Quando morre uma pessoa que não teme a Deus, que não se preocupa em fazer a vontade de Deus, tudo aquilo que ela almejou na vida acaba não servindo para coisa alguma. Ela atirou muitas flechas na vida, ou seja, ela foi atrás de muitos objetivos, mas nenhum deles foi acertar o alvo, que era agradar a Deus. E no dia da morte, tudo aquilo que a pessoa fez perde o sentido, perde o valor, não vai ter proveito algum. Atirou flechas, uma pessoa que não age de acordo com a vontade de Deus e nenhuma atingiu o alvo. É uma vida que veio a esta terra e partiu em vão. Deus não se agrada disso. O justo é libertado da angústia e o ímpio fica em seu lugar. Enquanto Deus se preocupa em tirar o justo da angústia, mas o justo sofre angústia, sim, o justo passa por momentos de angústia. E o ímpio também passa? O ímpio também passa. Aquele que serve a Deus passa por angústia? Passa. Quem não serve a Deus passa por angústia? Passa também. E qual a diferença? Deus liberta o justo da angústia. Enquanto isso, o ímpio fica no seu lugar. O que acontece? Deus liberta o justo e o ímpio fica preso no lugar do justo. Por quê? Porque o ímpio não quer ser liberto, ele quer continuar praticando impiedade e a impiedade o prenderá. O hipócrita, o falso, o fingido, com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. Que coisa feia! O hipócrita, o falso, o fingido, o mentiroso, o caloteiro, o mexeriqueiro, o fofoqueiro, fere o seu próximo. Ele fala e fere o próximo. Ele tem uma língua, isso não é língua, isso é uma serpente que ele tem na boca. A Bíblia diz também, o apóstolo amado Tiago, ele diz que a língua é como um mundo de iniquidade dentro de nós. Sim, ele está dentro de nós, está na nossa boca. E a língua é cheia de peçonha mortal. Mas a tua língua não precisa ser cheia de peçonha mortal. Cuidado com o que você fala. Não acuse os outros sem ter dado uma chance deles se explicarem. Por mais que a explicação seja ridícula ou fantasiosa, escute, pode ser verdade o que ele diz. Mas os justos são libertados pelo conhecimento. O conhecimento é a chave para se livrar de muitas situações delicadas. E você vai se livrar de muitas prisões através do conhecimento que você adquiriu. Mas se você não quer adquirir conhecimento, você não vai conseguir esta chave para se livrar das prisões que vêm para cima de todos nós várias vezes no decorrer de nossa vida.
No bem dos justos exulta a cidade, e perecendo os ímpios, há júbilo. Quando uma pessoa justa é abençoada, quando uma pessoa justa recebe um bem, todos se alegram. Sim, porque entendem que aquela pessoa merecia aquilo. Mas quando as pessoas são más, o que acontece? Quando elas perecem, há júbilo. Então, espera aí. Quando uma pessoa má morre, há júbilo. Em muitos lugares há sim. E a Bíblia diz que há júbilo, há alegria quando pessoas ruins perecem. Pergunte isso para os habitantes de algum povoado ou de algum país que foi dominado por um ditador cruel. Essas pessoas certamente vão se alegrar quando este ímpio, quando este injusto perecer. Mas você não deve se alegrar, entenda, com a desgraça que abate o teu inimigo. Mesmo sendo teu inimigo, a Bíblia nos aconselha a não nos alegrarmos quando o dia da desgraça vier à porta daquele que não teme a Deus. Sim, para que Deus não se irrite com aquela situação e venha te punir também. Mas não há uma contradição aqui? Pastor Cássio, eu não consegui esquecer do senhor, pastor. Mais uma vez, há um paradoxo aqui. A Bíblia diz que quando os ímpios perecem, há júbilo. Mas a Bíblia diz que nós não devemos nos alegrar quando o dia da angústia, da tribulação vier contra o nosso inimigo. É verdade. Não há uma contradição. A cidade toda se alegra quando ela é livre da opressão. Ela se alegra porque ficou livre daquela opressão, daquele tirano. Ela não ficou contente porque a desgraça abateu sobre a vida daquele tirano. Vamos prosseguir. Ia esquecendo. 1.000.001 vez, pastor Cássio. Prosseguindo. Pela bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derribada. Aqui traz a mesma ideia do versículo anterior. Pela bênção dos sinceros, a cidade se exalta. Todos se alegram quando os sinceros são abençoados. Mas as pessoas ímpias, elas destroem, elas provocam uma destruição sem igual. Então, não sejamos ímpios. Não façamos as coisas que desagradam a Deus, porque nós vamos destruir tanto a nossa vida quanto a cidade. Muitos reclamam do seu país, reclamam da sua cidade, reclamam do seu emprego, da sua casa, do papagaio, do periquito. Pare de reclamar. Viva a tua vida. Não queira ser melhor que os outros. Se esforce para ser, mas não queira colocar os outros abaixo de você. Lute, se esforce para ser melhor no trabalho, nos estudos, em casa. Mas não queira derrubar as outras pessoas para que você seja melhor que elas. Tente ser melhor, não jogar as pessoas para baixo. O que despreza o seu próximo é falta de sabedoria, mas o homem de entendimento cala-se. Olha só. O que despreza o seu próximo é falta de sabedoria. Não despreze o teu próximo. Olha que ar de arrogância. Como que não fale comigo? Me lembrei de uma situação em que fui conversar com um senhor e aquele senhor me disse: olha, você está me dizendo algumas coisas aqui. O que você estuda? Aí eu conversei, estava relacionado ao assunto. E ele chegou e me disse: primeiro, você se forma, depois faça 2 anos de cursinho, depois passe em um concurso, talvez aí nós possamos conversar de igual para igual. Que belo tratamento que ele me deu. E o pior, antes de conversar sobre aquele assunto,
eu havia estudado em livros específicos sobre aquilo, mas aquele homem acabou me desprezando, foi falta de sabedoria. Ele estava equivocado com o posto que tinha atingido e quis esnobar, porque não tinha argumentos. Muitas vezes, aquele que despreza o seu próximo, ele realmente tem falta de sabedoria. E se ele não desprezar o próximo, todo mundo vai saber que ele não é sábio, porque ele não tem argumentos para colocar na balança. Então, por favor, a Bíblia diz, não despreze o teu próximo, é dar um atestado de burrice para você mesmo. Não fuja de uma conversa que seja saudável. Se você não souber alguma coisa, diga que não sabe. Certa vez eu disse para um senhor, o que significa esta palavra que você disse? Ele deu de ombros e virou as costas para mim. Acho que nem ele sabia. Bom, o homem de entendimento cala-se. O homem de entendimento, a mulher sábia, se cala. Ela não humilha o seu próximo. Ela não despreza o seu próximo. Prosseguindo. O que anda praguejando ou falando demais descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. Muitas vezes a pessoa que fala demais, ela descobre o segredo. Você acha que uma pessoa que recebe uma notícia com este semblante de felicidade vai conseguir guardar este segredo? Parece que a boca já abriu automaticamente, teve comichão na língua, teve uma coceira na língua para poder sair espalhando algo que ouviu. Você não deve ser fofoqueiro, mexeriqueiro, não deve sair falando aquilo que te confiaram em segredo. Mas o fiel de espírito encobre o negócio. Sim. E é machismo colocar uma mulher fofoqueira e um homem em silêncio? Não, não é machismo. Foi uma figura que eu vi. Não, tudo bem. Acha justo equilibrar o jogo? Então tá bom. Tá bem. Aqui. Homens também são fofoqueiros. Que coisa feia. Homem fofoqueiro também é feio. Tanto o homem quanto a mulher fofoqueira. Coisa muito feia. E aqui uma mulher em silêncio. Então aqui neste quadro, tudo bem? Ou melhor agora? Tá bem. Não faz diferença, mas vamos lá. Achei interessante esta ilustração. Gente falsa e fofoqueira é como sapo. Já ouviu falar que a mentira tem perna curta, não é? Então. Gente falsa e fofoqueira, mexeriqueira, que vive querendo saber da vida dos outros. E qualquer coisa que ouça, vai logo perguntando: que, quando, como? Bom, perna curta, língua comprida, olho grande e vive na lama. Deus não te fez para ser sapo. Acho que ficou claro, né? Embora alguns achem bonito, até aqui um sapo meio engraçadinho, tem gente que acha engraçado sair falando da vida dos outros. E o pior, tem crente ainda que nem sincero é. É um fofoqueiro não sincero. Porque leva a notícia da vida dos outros dizendo que é para orar. Chega e diz: você viu o que aconteceu com o Marcelo? É melhor orar, porque não sei o que vai acontecer com ele. Você não sabia? E aí acaba falando: vamos orar. Esse vamos orar é desculpa de quem está com a língua coçando para fofocar. Cuidado com essa língua, vai te levar para o inferno. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Se não houver uma sábia direção, se não houver um direcionamento, infelizmente, todos irão para o lugar para onde estiver indo aquele que está à frente desta fila. Muitos dizem: meu bisavô nasceu nesta religião, o meu avô nasceu nessa religião, meu pai nasceu nessa religião, eu vou morrer nessa religião. Você já pensou se todo mundo pensar exatamente dessa forma? Elas podem não atingir o alvo.
Pode ser que tenha dado sorte em ter nascido em uma religião que ensine o caminho para o céu, mas e se isso não aconteceu? O argumento de eu vou continuar neste caminho não é algo que vai poder ser utilizado em tua defesa. Então tome cuidado, repense os teus atos. Certo? Imagine, teu bisavô foi charreteiro, teu avô foi charreteiro, teu pai foi charreteiro. Você vai continuar sendo charreteiro? Não vai ter emprego para você por aqui. Você vai passar fome, vai morrer de fome. Então, pense naquilo que você anda fazendo. Não me refiro a uma religião, pegar uma carteirinha de membro. Não, agora eu vou na igreja tal, ou vou na igreja tal, ou vou praticar tais ensinamentos. Isso não resolve. A palavra de Deus diz, e eu vou te falar de uma maneira bem clara. Jesus Cristo mesmo falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele não disse um dos caminhos. Se você tem alguma consideração pelo que Jesus falou, é lógico que você vai compreender que o caminho não é um dos caminhos. Tem uma diferença grande. Mas vamos prosseguir. Na multidão de conselheiros há segurança. Se você se aconselhar com boas pessoas, com pessoas que são exemplos de vida, não são pessoas perfeitas, mas são pessoas que se esforçam para ser perfeitas. Você vai sentir segurança naquilo que você faz. De certo, ou certamente, sofrerá severamente aquele que fica por fiador do estranho, mas o que aborrece a fiança estará seguro. Ser fiador, o que é ser fiador? É se comprometer a pagar por algo que, porventura, alguém não consiga pagar. Coisa estranha isso, é fiança. Vem de fidúcia, vem de confiança. E se você resolver ser fiador de uma pessoa estranha, a Bíblia diz, você está entrando em uma fria, em uma roubada, em uma gelada. Fuja disso. Olha a cara do indivíduo se tornando fiador de uma pessoa estranha. Não faça isso. É como andar sobre o arame farpado. Mas se você aborrece a fiança, você estará seguro. Você acha que esta pessoa que está sendo transportada por este belo carro está se sentindo segura ou está em segurança? Muito mais do que esta daqui, certo? Então, quando você se torna fiador de um estranho, você está aqui. Quando você foge da fiança, você está aqui, protegido. De pessoas conhecidas pode ser fiador? A Bíblia pede, orienta a fugir da fiança. Mas se você quer ajudar, não vai ajudar se não tiver condições, mas se tem condições de ajudar. E se você, caso a pessoa não consiga pagar, caso você consiga pagar e aquela situação não vai prejudicar a amizade de vocês, então não há problema, seja fiador, já sabendo que você está ali para ajudar. Ajude sendo fiador da mesma maneira como você emprestaria um dinheiro. E você deve emprestar um dinheiro da seguinte forma. Se aquele dinheiro não vier a te causar aborrecimento, caso não seja devolvido, empreste. Agora, se a pessoa não te pagar e isso prejudicar a tua amizade com ela, então nem empreste. A mulher aprazível guarda a honra como os violentos guardam as riquezas. A mulher decente, a mulher honesta, ela guarda a sua honra, ela não é indiscreta. Sim, a mulher que não é indiscreta, ela guarda a sua honra, da mesma forma como os violentos guardam as riquezas. E como os violentos guardam as riquezas? Empregando toda a sua força. Então, a mulher guarda a sua honra. A mulher não aceita certas propostas. Uma mulher não aceita certas facilidades. Uma mulher não cede a cantadas para obter um emprego. E também um homem não cede a cantadas para obter um favor da parte contrária. Não, isso não acontece. Eles guardam a honra, porque a honra tem muito mais valor do que qualquer bem material. E a Bíblia diz aqui, o sábio Salomão via que as mulheres honradas, elas não eram por um preço, elas eram a todo custo. O que quer dizer com isso?
Há um ditado popular, isso não é provérbio, isso não está na Bíblia, que todo homem tem o seu preço. A interpretação que pode se dar a isso é de que cada um se vende quando a parte que está querendo comprar a sua honra oferece um valor considerável. Eu ouvi de uma pessoa certa vez, em uma mesa de negociação, que pelo valor que foi mencionado ali, ele daria a própria vida. Que colocação mais insana! Se ele desse a própria vida por aquele valor, e pelo jeito ele estava falando sério, como que ele viveria com aquilo? Não viveria. Ou seja, ele trocaria alguns anos de vida para viver com aquele valor. É complicado. Esse não está de acordo com a palavra de Deus. Ele está se vendendo. E a Bíblia diz que nós não devemos nos vender. Devemos guardar a nossa honra, empregando todo o esforço possível. Da mesma maneira como os piratas guardam os seus tesouros. Falando em pirata e tesouro, pirataria é crime, você sabia? O que é? Eu tenho essa notícia para te dar. Pirataria é crime e Deus, da mesma maneira que não se agrada de piratas, quem comete pirataria é pirata ou é o quê? Então, já entenderam? Está comprando DVDs pirata, livros piratas, não é algo que agrade o coração de Deus. Então, junte dinheiro, compre o original. Eu penei com a minha filha quando queria assistir alguns DVDs da Barbie e em algumas bancas estava a um valor bastante convidativo, mas decidimos em casa, em um determinado momento de nossa vida, não adquirirmos mais CDs, DVDs piratas. Se esforce, Deus te abençoe e você vai ter condição de comprar. E enquanto não tem condição de comprar, espere até ter condição de comprar. O homem benigno faz bem à sua própria alma, mas o cruel perturba a sua carne. A sua própria carne. O homem benigno, ele faz bem não somente para os outros, mas faz bem para si mesmo. Mas o homem cruel, ele perturba a sua própria carne. O homem que é visto cometendo atos de crueldade, ele será tratado de uma maneira cruel também. Enquanto o homem que trata os outros com benignidade, com bondade, também será tratado, na grande maioria das vezes, com bondade. O homem mau cairá na cova que ele mesmo fez para o próximo cair. O ímpio recebe um salário enganoso, mas para o que semeia justiça, haverá galardão certo. O ímpio, o injusto, aquele que não teme a Deus, vai receber um salário enganoso. Ele vai pensar que é muito, mas quando chega nas mãos dele, é um salário pequeno. Em oposição a isso, Deus diz que para aquele que se esforça para ser justo, haverá galardão certo. Haverá uma recompensa. Então, olha a diferença. Para o ímpio, para o justo. Para o ímpio, para o justo. E a Bíblia diz que o galardão é certo. Quem se encarrega de galardoar, de premiar, de recompensar aquele que procura fazer justiça? É o próprio Deus em sua palavra. Então, vale a pena ser justo. Como a justiça encaminha para a vida, assim o que segue o mal faz isso para a sua morte. Se você for uma pessoa justa, ela vai te encaminhar para o teu destino final, que será o céu. E se for injusto? Da mesma forma, a maldade vai encaminhar a pessoa para o destino final. E não é um lugar legal, pode ter certeza disso. Abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite. A pessoa perversa, olha que cara de perversa tem essa pessoa. Deus não se agrada delas. Mas para os perfeitos em seus caminhos, Deus tem prazer. O sentimento de Deus para os perfeitos em seus caminhos é de prazer. Deus se alegra, se deleita em pessoas que têm os caminhos perfeitos.
Mas ninguém é perfeito. Sim, ninguém é perfeito. Mas quando a Bíblia diz aqui, aqueles que são perfeitos em seus caminhos, a Bíblia está dizendo que são aqueles que se esforçam para fazer o que é perfeito. Você não precisa ser perfeito para agradar a Deus. Você tem que se esforçar para ser perfeito, porque perfeito, eu tenho uma notícia para te dar, você nunca será. Ainda que o mal junte mão a mão, não ficará sem castigo, mas a semente dos justos escapará. O que é juntar mão a mão? É fazer isso, em um ato de pedido de misericórdia, de clemência. Mas se a pessoa é má, não adianta ela fazer isso. Ela não vai ficar sem castigo. A recompensa vem logo ali, tanto para os justos como para os injustos. A recompensa será diferente, por óbvio. Então, tome cuidado. Como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que se aparta da razão. Então, da mesma forma que uma mulher linda, formosa, que se afastou da razão, que se tornou indecente, indiscreta, assim é uma joia de ouro no focinho de uma porca. Lembrando aqui que essas palavras foram escritas primeiramente para os judeus, que tinham o porco como um animal imundo, como a pior das criaturas dentre os animais imundos. Imagine então, o que quer dizer isso? Uma joia de ouro no focinho de um porco, de uma porca. Algo de precioso junto de algo detestável. Assim é uma mulher bonita e também um homem formoso que se aparta da razão, que é indecente, que é indiscreto. Já ouviu falar nesse termo? Sirigaita? Aquela que se busca ou que busca insistentemente seduzir ou atrair a atenção da pessoa pela qual está interessada. Já ouviu falar nesta palavra lambisgoia? Existe. Mulher fogosa, assanhada, namoradeira. Isso serve para o homem e para a mulher. Olha só, o escritor está dizendo aqui que a mulher linda, mas que se aparta da razão, a mulher linda, mas que é namoradeira, a mulher linda, que é assanhada, que gosta de se expor, de expor os seus dotes físicos, que usa roupas como se tentasse colocar o estado de São Paulo dentro da cidade de São Bernardo, que usa um decote muitas vezes que vai até o umbigo. E eu digo isso da mulher, mas isso é dito também do homem. Não, você nunca viu um homem usando decote até o umbigo. Não, mas tem um pessoal que gosta de umas roupas meio diferentes assim, que querem exibir os seus dotes físicos. Eu estou falando isso porque eu não sou bombado? Não, poderia ser. O problema não está em ser bombado, como se diz. O problema está em tentar atrair a atenção da outra pessoa fazendo uso dos atributos físicos. Não, não é assim que a Bíblia nos orienta. Não adianta a formosura em uma mulher indiscreta, assanhada, atirada, que se veste de uma maneira provocante. Olha só, você sabe o que é isso? São várias iscas de peixe. Por que eu trouxe isso? Porque uma forma de atrair um peixe é utilizando a isca apropriada. Você não vai conseguir pescar alguns peixes usando uma isca que não os atraia. Pois bem, a vida é da mesma forma. Eu posso ter um determinado comportamento e aquele comportamento vai atrair pessoas que se interessam por aquele comportamento. Uma pessoa que tenta conquistar, que sai pescando usando as suas qualidades físicas somente, então pode misturar com as intelectuais? As intelectuais têm que prevalecer, óbvio. As físicas têm que ser de sua menos importância. Mas se uma mulher procura andar de uma maneira provocante, ela vai encontrar pessoas que se interessam por mulheres desse tipo. Sim.
E quando encontrar alguém dessa forma, vai tê-lo por algum tempo, até que ele encontre uma outra pessoa, porque a sirigaita um dia vai virar sirivelha. E quem foi atrás da sirigaita, quando ela estiver velha, vai achar uma siri nova. Não, não existe. Estou fazendo aqui uma construção somente de ideias. A beleza passa. Já ouviu dizer que nesse mundo tudo passa? Tudo é passageiro, menos o cobrador e o motorista? É uma brincadeira. Todo mundo no mesmo... Nós estamos no ônibus da vida. Estamos de passagem aqui. Foi isso que eu quis dizer. E que o cobrador e o motorista não são passageiros é só uma brincadeira, numa analogia com um ônibus. Vamos lá. Então, se você tem interesse em ter alguém do teu lado para o resto da tua vida, alguém sério, cuidado com o tipo de isca que você está usando. Você pode pegar alguém que se interesse somente por aquilo que está à vista. Mas você tem condição de ser melhor que isso, eu tenho certeza. Se esforce que você vai conseguir. Já caminhando em direção ao final, o desejo dos justos é somente para o bem, mas a esperança dos ímpios é a ira. O justo deseja o bem e vai colher o bem. Já o ímpio, o que não teme a Deus, e procura fazer as coisas da maneira como bem entende e lhe agrada, a esperança dele vai ser só a ira, porque ele vai passar raiva, porque não será abençoado. As ações dele de impiedade vão trazer para ele a ira, porque outros o verão e repetirão aquele tratamento visto da parte do injusto também com ele. Vão devolver para ele aquilo que ele plantou. A lei da semeadura e da colheita. Eles vão plantar ira, porque semearam ira, deixaram as pessoas irritadas, cometeram injustiça. Ele vai ficar irado quando a injustiça for cometida contra ele. É o que tem para ele. Alguns há que espalham e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. Se você tem e espalha, se você distribui aquilo que você tem, Deus vai te abençoar. E quando se fala de distribuir o que se tem, é em boas ações e também em recursos materiais. Vendo o teu próximo necessitado, se você ajuda, Deus vai te acrescentar mais. Se você espalhar o que você tem, Deus vai te acrescentar. É promessa dele. Ele faz isso para alguns que espalham, mas não é para todos? Não, não é para todos, porque alguns espalham só para serem vistos. Agora, se você retém mais do que é justo, você vende algo e não entrega tudo aquilo que vendeu, você vai sofrer prejuízo. Aqui na época, as pessoas que colhiam, no caso, o trigo, elas armazenavam o trigo. E em momento de fome, o valor do trigo aumenta. E muitas pessoas provocavam a falta de trigo para poder vendê-lo mais caro. Retinham o trigo, não vendiam, deixavam fazer falta no mercado para que as pessoas oferecessem mais pelo seu produto. Isso não é agradável a Deus. Esperar a pessoa ter necessidade para tirar vantagem disso é terrível. Se você fizer isso, vai acabar parando em um momento da tua vida, chegando aonde este Senhor chegou. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Quando as pessoas falavam do meu peso, eu dizia que era um sinal da bênção de Deus, porque eu era generoso, por isso eu atingi o peso que eu atingi. Não, mas isso era uma brincadeira, só não tem nada a ver. Não é que os gordinhos são mais abençoados que os magrinhos, calma, os magrinhos tenham paciência. É uma expressão utilizada, porque antigamente a gordura era associada à fartura, à prosperidade. Então é só isso, porque a Bíblia traduziu a palavra a Bíblia traduziu, não. Em algumas versões, ao invés de aparecer a palavra prosperará, aparece a palavra engordará. Mas é a mesma coisa. Então, se você for generoso, com certeza, Deus irá
te abençoar. E o que regar também será regado. Ou seja, aquele que der, aquele que ajudar o seu próximo, Deus se encarrega de ajudá-lo também. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. Falamos agora há pouco, a pessoa que planta o trigo, retém o trigo para fazer o trigo valer mais. Essa pessoa vai ser amaldiçoada pelo povo. Mas Deus se compromete a abençoar aquele que o vender, aquele que colocá-lo na praça para venda. Então, aquele que retém mercadoria para provocar um aumento do preço desagrada a Deus. Mas bênção haverá. Deus vai fazer chover bênção sobre a cabeça do vendedor. Não, não é chuva. É chuva de bênção. É um prêmio que Deus dá. Deus vai abençoar a cabeça do vendedor, daquele que faz o que é justo, daquele que não prejudica o seu próximo. Não ficou bom o exemplo da chuva? Tudo bem, vamos trocar. Deus vai coroar. Melhorou? Ótimo. Então, aqueles que tiverem sugestões para a próxima aula, Provérbios capítulo 12, por favor, envie no meu e-mail. Mande no WhatsApp aí as figuras que querem que eu utilize na aula. E aí, com certeza, elas serão analisadas e colocadas. Não são todas, eu vou ter que filtrar, mas fica a dica para vocês. Aceito sugestões. O que busca ser do bem, busca favor, mas ao que procura o mal, este lhe sobrevirá. Procurando o bem para os nossos semelhantes, encontramos o nosso. Sim, Platão disse isso. Eu devo seguir os ensinamentos de Platão? Claro que sim, todos aqueles que estiverem de acordo com a palavra de Deus. E os que não tiverem, por óbvio, por exclusão, você não deve segui-los. Ponto. O que busca ser do bem, busca o favor. Se você é bom para as pessoas, a tendência é que elas sejam boas para você. Mas se você procura o mal vai te encontrar. E o resultado de uma colisão de você com o mal não é coisa boa. Isso causa morte. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. Se você confia só nas suas riquezas, não adianta você ter riqueza. Você vai cair, você vai se entristecer, você vai ficar deprimido. Não confie nas riquezas. Você pode ter riqueza, mas se não confiar nela, você vai reverdecer como a rama. O que é reverdecer como a rama? É dar o fruto que se espera de você. Confie em Deus. O pecado não é ter riqueza. Paulo escreve a Timóteo que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, é a confiança no dinheiro. Você pode ter dinheiro, só não pode amar o dinheiro acima das demais coisas. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. O perturbado, aquele que gosta, aquele que é tolo, aquele que não tem sabedoria, vai herdar o vento. Sim, o vento, aquele mesmo vento que foi falado há algum tempo atrás, nós não vamos ficar aqui trazendo algumas coisas para não acharem que nós queremos fazer propaganda deste ou daquele candidato. Não, não é esse o objetivo. Mas o que é herdar o vento? É herdar nada. O tolo, o despreparado, a pessoa que não é sábio, ela vai ficar perturbada e ainda vai herdar o quê? Nada. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas, sábio é. O fruto do justo. O que quer dizer o fruto do justo? Aquilo que o justo produz. É a árvore da vida. Olha que beleza. O que uma videira produz? Uvas. E isso alegra aquele que a cultivou. Você é como uma videira. E você tem que produzir frutos, e produzir frutos bons. Aquilo que você produzir tem que ser algo que leve vida às pessoas, não que leve tristeza. E a Bíblia diz que aquele que ganha almas, sábio é. Se você se esforçar para ganhar almas, para ajudar o teu próximo, você é uma pessoa sábia.
Sim, mesmo se arriscando. Veja que esta pessoa, ajudando o seu próximo, salvando esta vida, está se arriscando. Muitas vezes você vai se arriscar, sim. Muitas vezes você vai sofrer alguns arranhões, com certeza. Mas seja uma pessoa sábia e se esforce para salvar as pessoas, para encaminhá-las ao caminho correto. Com certeza Deus irá te abençoar. E, último versículo. Eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. O justo é punido. Sim, Deus corrige o justo. Já falamos aqui, as consequências pelo teu erro, pelo meu erro, é uma forma de Deus nos avisar, nos dar um pequeno puxão de orelha, dizendo, meu servo, não é por aí. Rapaz, acorda, não continue desse jeito, porque você vai se dar mal ali na frente. Então Deus nos orienta, nos corrigindo desse jeito, permitindo que um e outro chegue até as nossas vidas e diga, rapaz, você precisa melhorar, você tem que ouvir isso, você tem que acatar isso, porque fazendo isso, você vai ter apenas leves reprimendas, não vai ser castigado de uma maneira tão severa. Essas jovens crianças aqui que entraram em um acordo, um tanto quanto forçado a princípio, pelo ar de felicidade ou não deles, eles receberam aqui a correção. Não estão esperneando-se para sair daqui. Eles aceitaram a correção. Vão passar pela correção e vão sair daqui pessoas melhores. Ou não? Não estraga o exemplo. Sairão pessoas melhores sim. A Bíblia diz, instrui a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer ou quando crescer, não se desviará dele. Então, camiseta da união. Olha só. Brigou, tem que usar. Pedir desculpas e dar abraço no outro e falar te amo. Esses dias eu vi uma postagem de uma irmã da nossa igreja que colocou seus filhos no colete da amizade. Achei bastante interessante, me lembrei e coloquei esse daqui. Mas o que acontece com a pessoa ímpia, com a pessoa pecadora, aquela que não quer se deixar corrigir? Ela vai ser corrigida de uma maneira muito mais severa. Então não é algo inteligente você recusar a correção. E, encerrando, conclusão. A vida deve ser vivida de maneira sábia, pois as consequências de nossas atitudes certamente nos alcançarão. Tudo aquilo que nós fizermos, uma ou outra hora, voltará para as nossas vidas. E o sábio Salomão nos aconselha a agir da maneira como ele colocou aqui nestes versículos que vimos no dia de hoje. A Bíblia diz o seguinte: alegra-te, jovem, na tua mocidade, alegra-te, velho, também na tua vida, na tua velhice. Alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade ou nos dias da tua vida. E anda pelos caminhos do teu coração e pelas vistas dos teus olhos. Sabe, porém, lembre-se que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Ou seja, você vai responder por tudo o que faz. E Deus te dá a oportunidade de conhecer no dia de hoje o que você deve fazer para se dar bem. Pense bem, tome uma decisão no dia de hoje. Decida seguir os ensinamentos de Jesus, alguns dos quais nós vimos no dia de hoje, e certamente você se dará bem na vida. Era o que tínhamos para hoje. Deus vos abençoe e tenham uma excelente semana. Fiquem com Deus.